Missão Cracolândia. Vem conosco dando glória. Eu queria trazer aqui o missionário Rony pra gente. Vem, missionário. Quem cede aí pra gente conversar um pouco aqui. Finalizando também, né? Pra gente ouvir aí o missionário também. Gente, ó, presta bem atenção, hein? Traz o Wilson, hein? Traz o Wilson. Peca, vê se pega bem ele, tá? Aí, ó. Oh, glória! Dá pra ver, Beca, o cilindro dele? Aí, gente, presta atenção nisso aqui, hein? Meu amigo Rony, abençoado, hein? Pode puxar pra você aqui, assim, ó. Isso. Aê! Missionário Rony, se apresente aqui também para os nossos ouvintes, aí todo mundo tá A acompanhando. paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com todos. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando grandemente a vida de cada um de vocês, amém? Me chamo Rony, para a honra e glória do nome do Senhor. Sou um missionário, não porque fui levantado pelo homem, mas porque o Senhor assim me fez, né? Eu sou um ex-dependente químico. Por 26 anos eu usei crack, todos os tipos de substância química. 26 anos. 26 anos. E há 2 anos... Mais tempo que a Rebeca de vida usando droga. Mais Meu tempo Deus. que eu de vida. Hein? Passei por várias internações, O Mas- crack na época da colher ainda. quando o crack quase não existia, na verdade. Ele começou a chegar no Brasil mesmo assim, 80 e pouco, né? Mas que ele começou a estourar foi de 97, acho, pra frente. É. Eu com 94, eu já tinha acho que experimentado. Meu 94, Deus. 95. 94, É porque hoje o 95, pessoal é da época da colher. pozinho, um monte de... Aquela época era puro, o negócio era destruidor, avassalador. Hoje eu tenho a consequência de uma vida desregrada e de desobediência. Na verdade, durante todo esse tempo, Deus sempre estava me chamando. Por incrível que pareça, eu gosto muito de ir na casa da missionária Cecília. Na verdade, eu passo a maior parte do meu tempo lá, do que em Casa casa. de missionário. É a casa de missões. E às vezes eu gosto de conversar isso com ela. Eu Deus vem me observo que você chamando sempre de acompanha. pequeno. Ela vai pregar, você tá lá, tá sempre... Meu vendedor de trufa. E tô, mas eu abastecido mesmo, tô sendo eu ali, pastor. O senhor não tem noção, porque Você cada lugar transmite que eu isso. vou, a cada palavra que eu ouço, isso aí me renova. Eu costumo dizer que eu não vivo mais pela lei do homem, eu vivo pela lei de Deus. Glória a Deus. Elas aqui ó, são testemunha do quanto Deus age na minha vida, principalmente em missões. Que horas você me ligou? 5h40. 5h40. Eu tava dormindo porque eu tava mal. Mas eu falei... Hoje? Hoje. Antes de vir pra cá, né? Perdeu a hora. Mas eu tava mal mesmo. Tava bem mal. Mal de saúde. De saúde. Aí eu falei, eu vou. Na hora do almoço, antes do meu filho sair para trabalhar, ele falou, você também, ó. Daqui a pouco quer ver que você vai estar na rua atrás de alguma missão, alguma coisa. Eu falei, você ainda não entende. Mas é a missão que me permanece vivo aqui. Porque ele, como assim a missão? Eu falei, o que Deus faz através da missão na minha vida. Glória a Deus. Né? Não permite chegar a uma depressão, um desespero, uma tristeza, Nem os pensamentos os ruins. pensamentos, a saúde, porque você tem humanamente dizendo, debilitado, mas, quer dizer, a mão do Jeová Rafá tá sempre ali, Glória. porque ele tá vendo o que você tá fazendo e tá te dando, né? Exato. Como estávamos falando no começo, o senhor falou que viu a minha live lá em relação ao meu o transporte, que eu Sim. não consigo, tá difícil. Achei um absurdo, que você andando ali, mostrando E ruim eu tava aquele dia também. deu muito pra mal. perceber. Vim daqui, fui para lá. Você estava na beira de um muro de trem ou era de ônibus mesmo? Que você vinha... Jabaquara. Lá perto na parte de trás do aeroporto ali. Eu pensei que ele tava em Mogi, tava do Não, outro a lado gente do tava lá mundo. também. Pois é. Lá em Jabaquara. E então, é onde eu digo que as pessoas que não conhecem Deus, que não deixou Deus entrar no coração delas, para elas não entendem. Muitos dizem que eu não tenho nada, porque eles me veem viver uma vida quase normal. Então eles acham que até
isso aqui eu uso para alguma coisa. Mas não, eu nunca pedi. Como ele dizia na Kebab, pra meter o louco. Pra meter o louco. Não, nunca. Para falar que eu nunca pedi ajuda alguma, eu pedi assim que eu saí do hospital para ajudar minha irmã, porque eu moro com ela, né? Ela me ajuda, né? E ela estava passando uma situação difícil, como todos os brasileiros hoje. E tava luz para ser cortada, água para ser cortada, uma dificuldade de alimento. Tava uma situação precária. Mas mesmo assim ela estava me estendendo a mão. E aí eu fiz uma... Continua te estendendo a mão. Até hoje eu tô Olha lá. que coisa Até hoje. bonita. A honra e glória do nome do Senhor. Como é o nome da irmã? Cecília. Eita, Cecília aí. Cecília parte 2 agora, hein? São duas irmãs Cecílias. Você tem duas Cecílias Duas abençoadoras. Abençoadas. Para ela ser mais 100%, eu creio em nome de Jesus, ela vai se converter. Mas ela é uma pessoa... Você é o coração motivo para isso. bom. Eu creio. Eu creio. Então, e foi a única vez. Mas pessoas acham que eu uso do meu problema para me beneficiar. E não. Elas andam comigo. Como eu disse, eu vivo mais com ela do que com a minha família mesmo. Sim. Né? Porque você respira missões. Exatamente. Eu imagino que se eu ficar sem fazer algo para a missão, Missões. eu respiro missões. Gostei. E eu sei que ninguém vai achar o que acharam, né? Porque ele tá... Meu, quem é que ia sentir prazer se não fosse por necessidade? Ficar arrastando um negócio desse aí? Eu sempre digo Se não fosse isso por necessidade? nos cultos missionários que nós vamos, e geralmente o Rony me acompanha, e eu digo isso, eu falo, isso não é pra causar emocionalismo em ninguém, mas geralmente o Rony ele sai com a gente aí por volta de 7 da manhã, um cilindro que muitas pessoas aí podem entender melhor, que dura 3 horas por dia. 3 horas. Ele sai às 7 e volta meia-noite, já deixamos ele na casa dele 1 da manhã, 1h30, para um cilindro que dura 3 horas. Então, isso, e Deus abastece. Isso que o senhor acabou de dizer é uma frase que eu posso mudar já quando eu ministrar, porque ele respira missões. Um cilindro que duraria 3 horas por dia é improvável que dure de 7 a 1 da manhã, né? Aí você vai terminar essa live aqui, não vai ter consciência de doar R$5, juntar 10 pessoas por um moço que tá fazendo uma coisa que dura 3 horas, sai 7 horas da manhã, fica até meia-noite. Exato. É uma frase que o pastor Wellington sempre usa em missões, é que tem pessoas que preferem dar desculpa quando na verdade a gente precisa dar uma resposta. Todas as vezes eu digo isso pro Rony, que ele decidiu, ao invés de dar desculpa, ele dá uma resposta. Para muitos é uma dor de cabeça, é impossível conseguir estar na missão, uma falta de ar, que seja, mas dependente de um oxigênio, ele decidiu dar uma resposta para tantas dificuldades que a gente coloca na frente. Pois é. Isso é um soco na religiosidade, irmão. Pois é, pastor. E bem dado ainda, pra pessoa falar assim, meu Deus, não vou nem conseguir dormir porque eu vou ter que fazer. Quer dormir em paz? Faz alguma coisa. Tem gente que às vezes deixa de ir pra um culto porque tá frio, porque Desculpa. Eu sei que as duas lives que eu vi sua, eu fiquei... Aquela e a de ontem também, que eu vi que você estava quieto. Falei, meu, ele não deve estar bem, meu. Não Eu tá tava falando nada. daquela forma hoje. Rony não falar, tá ruim mesmo. Eu tava daquela forma hoje. Só que na hora que falou de fazer, é como se... É um algo surreal mesmo. Muda. Sobrenatural. Muda. Sobrenatural. E Deus age no sobrenatural. Com a permissão das duas presidentes, eu vou pegar ensejo nas suas palavras. E você também, que não quer doar, não pode, você pode juntar aí umas pessoas no seu bairro e eu me disponibilizo de ir em qualquer lugar para fazer uma caminhada com vocês, para que a gente faça uma arrecadação de alimentos, seja onde for. Basta vocês entrar em contato. Gente, ele vai mesmo. Eu vejo direto ele no ônibus, na lotação. Nós estivemos no Itaim, e aí quando chegou no final da tarde, caiu uma chuva. Ele tava no dia da chuva? Tava, tem um vídeo do nosso canal eu aí. vi. Muito forte. Você estava na Rua da Feira ali? Na Rua da Feira. No Pantanal. Não, chuva é modéstia à parte, era um dilúvio. Porque lá a rua enche, a água vai subindo na sua perna aqui, ó. Chegamos encharcados. É a coxa. A roupa dos meninos que Toda foi Você hora- sabe nosso que refúgio lá. às vezes eu acho que eu faço algo pra Deus, mas tem hora que E toda hora elas falavam, a vamos gente embora? não faz, não. É teimoso ele. Vamos Ele- embora ou não? Aí você imagina, ele vai morrer na missão. Foi, Ele essa vai aqui morrer falou, na não, missão. agora você vai. Meu Falei, Deus não. do céu, ele falou, não, vamos Só até não o pode final, molhar né? meu pé. Se molhar meu pé, aí eu vou embora, porque eu não aguento. E realmente, eu só Deus. fui embora a hora que o meu pé molhou, porque aí começou a inundar tudo, a água chegou no nosso Não, eu vi joelho. nesse dia, eu no lembrei a joelho, no verdade. joelho. A água começou a Vocês passando assim, filmando ali na beira da da feira, feira, no meu, meio. a valeta assim,
virou um rio, cara. Eu entrei em desespero Tanto que com o os pé molhado. feirantes, né, que ficaram de abençoar, eles ficaram desesperados, porque começou a chover, não tinha como eles abençoar, porque não venderam, alguns abençoaram, outros não abençoaram, porque bateu um desespero, que ela começou a bater no joelho, aí também não queria mais, não conseguia mais pegar mais nada, os meninos caminhando, Tive que chamar o Uber. Foi né, Uber. pra ele. Agora pra levar ele embora, agora tem que chamar o Uber. Né? pra voltar pra casa. E missionárias, é aquilo também, né? O Rony Tando, o que ele precisa também, que ele não vai demonstrar a necessidade, que é o missionar, mas tem hora que bate. Vocês estão ali também pra ajudar, como Com certeza. uma outra, né? Lembrando que o Rony vende ovos, gente. Poucos ovos. Os ovos, eu vi você fazendo Empresário. propaganda de ovo, você faz propaganda legal do Eu ovo. entrego aqui em Suzano, viu? Se precisar, eu venho entregar. Aí, ó, Rebeca, quem tá precisando de ovo, né? A gente combina Pra direitinho, se encontra no centro, eu venho aqui trazer. Olha que legal. Sem problema. Eu vou divulgar até aqui dentro aqui. Eu falei, gente, vamos dar uma ajuda aqui. Tá Vai bom. chegar uns ovos aí, vamos já Junta pegar. o povo, é. já trago de caixa já. Ó, que Aí legal. vale a pena, Que pastor. legal, vamos conversar disso aí sim. Ô, glória, Deus abençoe. Todo mês aí, né, Rebeca? A Deus gente conseguir. maravilhoso. É o mínimo, gente. Não dá nem pra. Aí se eu comer um ovo de um mercado agora, eu tô pecando. Comer o ovo do mercado tá que ele, pecando. ele quer ficar mais perto dos missionários. Então, existe um projeto para alugar um espaço para ele morar. Ele quer morar sozinho. Ele E quer a morar gente perto vai de ser mim, na cuidadora. verdade, também, né? Tem que ser lá no Nós que é as Jataú. cuidadoras. Eu acho, missionário, que a gente podia juntar a ideia de ter a base da missão Cracolândia, porque imagina se alugou uma casa, quem vai ficar na casa? Ó, já tem uma pessoa. O Daniel também falou que quer morar O Daniel tá na sozinho. fila. É, pessoa, dois homens ainda cuida legal, tal, aquela proteção. O Daniel cuida do Rony, o Daniel cuida do Rony. Eu acho que a gente precisa fazer essas coisas, O Rony cuida do missionário, né? Daniel. Cadê o Daniel? Cadê o Daniel? Tá assistindo, Daniel? E quando foi, Rony, quando foi o momento que você falou assim, abri meu coração, virei cristão? Como foi e quando foi que você falou assim, daqui pra frente já era, agora eu tô 100% Jesus? Sim, sim. Quando foi isso? Você passou por uma casa de recuperação? Passei por 9 casas. Dentre elas, uma única católica, mas aonde eu não tiro mérito algum, aprendi muita coisa. Passei 2 vezes por ela. E como eu estava dizendo no começo, Deus já vem me buscando desde muito cedo. Sempre coisas aconteciam e eu tinha uma mãe católica, mas muito sábia. E ela falava, é Deus na sua vida, é Deus. E isso foi brotando, foi uma Foi sementinha. mexendo com você? E aí eu fui crescendo, conheci o crime, achei uma coisa maravilhosa. Com 9 anos eu assistia jornal com meu pai e o meu personagem favorito, meu ídolo, que eu era ídolo dele, era Pablo Escobar. Nossa. Eu não sabia quem era, mas eu admirava o cara poder ser preso dentro de uma Disneyland. É verdade, E eu que ele construiu. né? E eu dizia que eu queria ter a minha Disneyland. E só que a realidade do crime, para nós, é diferente. E aí vão dizer que a mídia não influencia, né? Você tinha 9 anos de idade. 9 anos de o idade que a mídia assistindo proporcionou influenciou. E olha que era época que não era qualquer coisa que podia ser postado na TV. Olha. Era época, esqueci o nome, Da tinha um nome. censura. Da censura. 1989, Nossa. 1990, nessa época. Né, que, acho que era até antes mesmo. Acho que eu era mais novo ainda, não era? 90, acho que. E falar de Pablo Escobar é assustador. Não sei se vocês assistiram a série dele, com aquele Wagner Moura. Sim. Gente, o cara era surreal, meu. É realmente uma inspiração que o inimigo levanta. O inimigo Exato. levanta as Pra pessoas e levar fala assim, eu vou vidas, né? inspirar exército agora, como você foi com 9 anos de idade. E o que acontece? Só que a realidade ela é outra. É outra. Eu fui crescendo, aí o inimigo mesmo, ele coloca pessoas na sua vida. Eu conheci, eu não vou falar nomes, né? Porque ele ainda é vivo e ele ainda é um grande chefe do tráfico em Guanás. Tá em atividade, né? Mas é uma pessoa que eu tenho uma estima porque é meu amigo, né? Eu costumo dizer que independente do que a pessoa é, o que vale é o que eu tenho no coração por ela. O que a pessoa faz e o que a pessoa é, Não né? me importa. O que me importa é O que ela é, não o que ela a faz, vida. né? Ela é uma pessoa Ela como é eu. uma ela é um vida. ser humano. Ela é alguém que eu quero um dia Sim. comigo no céu, independente do que ela Sim, está fazendo. sim. E eu conheci ele na escola. Através dele, conheci o pai dele, que já era um traficante.
E eu tinha 2 vizinhos que eram traficantes. Inclusive, mães e pais falavam, minha mãe e meu pai, falavam, não anda com esse povo não presta e não sei o quê. Coisa de pai, né? Nossa época era assim, né? E isso aí aguçava ainda mais o que? A curiosidade. Curiosidade. E eu sempre fui um menino que eu não gostava de ficar com pessoas da minha idade. Eu gostava de estar sempre junto dos mais velhos. Andava com meu pai. Pois é, o pai dela. Conheci o Verdade. pai dela. É? Meu pai, quando tava na vida ativa, o Rony andava, era menorzinho. Eu tinha acho que uns 12 anos, eu já traficava. Nossa. Eu já traficava pra esse. Com 12. E eu andava armado, que eu levava a arma dele da minha casa, que nem eu tava falando, tinham 2 vizinhos ali. Dele e seu amigo que você tá falando. Do pai dele. Ele já tinha a minha idade, ele era mais 12 tranquilo. anos você já andava com uma arma. Eu pegava ali na casa e levava até onde ele tinha um comércio, né? Suposto. Você era o menino de confiança dele. Eu era o menino de confiança deles ali. E Do movimento. E tinham outros, Tudo isso em Guaianazes não, em Mogi. e Mogi. A Mogi. ligação, né, de uma região. Ele era daqui, mas ele viu que o tráfico em Mogi, eu falei que o crack chegou lá em 90, não, chegou antes, que nessa época ele foi para lá para vender crack. Ele viu que lá o mercado estava em expansão. Não foi só ele, foi traficante de Guaianazes. Depois, quando eu comecei a traficar para mim, eram traficantes aqui do Itaim, que eu vinha no Itaim. Ali, deixa pra lá, vinha no Itaim aqui. Eu vinha no Itaim e depois eles entraram e aonde eu disse que tudo é ilusão. Todos 2 morreram decapitados em Mogi das Cruzes. Nossa. Depois de anos, eu tive vários livramentos nesse tempo. Aí, para chegar na pergunta do senhor, foram várias coisas que eu passei durante a vida, que eu não preciso também ficar detalhando, Sim. porque são coisas que o senhor sabe o que foi. Até quem nunca teve no mundo de droga e crime sabe o que passa um usuário, um criminoso. Resumindo, Satanás te dá o poder. Ele te ilude com o poder. Eu me iludi com o Pablo Escobar. De repentemente ele vem e te dá... Era seu herói. Era meu herói. O Superman, o Homem-Aranha dele era o Pablo Escobar. Olha, E a minha cabeça depois ficou tão bagunçada que ao mesmo tempo que eu queria ser Pablo Escobar, depois eu queria ser um policial da rota. Olha. que era aquele agressivo, né? Aquele... Sempre queria... tanto é que o crime respeita só a rota. A rota. Aí o a poder, rota, eu queria o poder. Eu já vi irmão graduado dizer, não, pastor, respeito nosso é a rota. Se eu não fosse traficante, eu ia ser da rota. Eu já vi vários falar isso, você tá confirmando isso Pois agora. é verdade. Que coisa. E o que acontece? Eu tomei a queda que Satanás dá na maioria das pessoas. Essa queda eu caí do tráfico ao uso. Foi quando eu comecei. Eu por muito pouco tempo fumei maconha. Eu já fui direto pro crack. Nossa. E passei uma vida de crack. E olha que a minha vida, tem todas as áreas, né? Eu falo de polícia, eu só não cheguei a ser um policial da rota. Mas eu fui um soldado PM. Numa certa fase da minha vida. Né? Em 2005, eu entrei na primeira leva de soldado temporário que teve no estado de São Paulo. Nossa. Trabalhei por um tempo, mas aí devido Quanto tempo, mais ou menos? ao uso da droga mesmo, Não, que você trabalhou na corporação lá como voluntário. Um chute assim de... quase 2 anos. Eita, ficou um tempo, meu. Rapaz. Mas o uso de drogas me tirou, gente. Te atrapalhou. Me tirou. Senão você teria até seguido carreira. Não, eu teria chegado na rota. Era o seu objetivo. Eu creio. Mas tinha algo mais forte do que o Que objetivo. era o crime. E como que a gente sai? Isso aqui é o inferno. A gente sai pra voltar de novo achando que vai subir. Mas não. Eu voltei de novo pro uso. E aí é o que acontece na vida de todos. Só perca. Perca e devastação. Até que um dia... Aí eu tive a minha última chance, que a minha tia me levou pra morar no Nordeste com ela, em 2020. Aí me levou eu e meu filho. Chegou lá, eu não usava droga, mas em compensação, bebia, que era uma beleza. Nossa. E devido aos problemas que eu comecei a dar, ela ficou com medo, preferiu que eu voltasse. Eu já voltei de lá sem nada.
sem Problema de casa, saúde ou problema de... com problema de saúde, sem casa, sem dinheiro, sem família, entre aspas, porque a gente perde, não é a culpa deles. Não é culpa nossa. deles, Porque fica incontrolável, não tem o que fazer. Eu só tinha meu filho por mim. Por isso que tem uma missão Cracolândia. As mães não sabem o que fazer. Não sabe, tem nós pra isso. É. E eu só tinha meu filho, pastor. E nunca me abandonou. Seu filho hoje tem quantos anos? 19 anos. Ele é um homem. Eu me separei da mãe dele, ele tinha 4. Eu me lembro que eu tava em casa, saí pra ir no bar, falei, vou ali comprar um cigarro e já volto. Quando eu voltei, ela tinha metido marcha com ele, deixou uma carta lá que eu fiquei desesperado. Não só por ele ter ido, mas por ter perdido a mulher que eu acho que eu amava e não sabia. Desespero dela também, né? O desespero dela, tá certo, eu não tiro a razão dela, né? Eu ainda não tive oportunidade, se Deus me permitiu, ainda quero um dia ficar cara a cara com ela. Mas ela já sabe, ela perdão tem as pra notícias suas de que como você venceu, né? Ela tem essas notícias, pode ter espero. certeza. Pode ter certeza. E, resumindo, esse menino ficou comigo desde os 4 anos, então você pensa o que esse menino viveu. Você ficou com ele, ela saiu e você ficou... Não, ela levou ele, no outro dia ela saiu para trabalhar de manhã, lá da casa da mãe dela, veio trabalhar em Mogi. E eu, mais que cedo, fui para lá. No meio do caminho devemos ter nos encontrado, só que ela não sabia que eu estava indo para lá. Ela imaginou que seria mais uma noite que eu ia virar, ia chegar de manhã muito louco, caçando assunto. Só que eu fui realmente no bar, usei um pouquinho de droga e logo eu voltei. E aí eu fiquei acordado, passou efeito de droga, eu estava sozinho em casa que a minha mãe tinha ido para ficar com a minha irmã. E aí penso, desespero é tudo que Satanás queria. Falou, agora eu sei essa vida. Por quê? Porque ele já sabia o que Deus tinha na minha vida aqui na frente. E aí fui lá e busquei meu filho. Cheguei lá, contei uma história fiada para a mãe dela e trouxe o Pedro Henrique. Entrei dentro da comunidade, ela mora lá no Joanis, eu não ia falar, mas agora eu já falei. Ela mora lá no Joanis, em Santa Amaro. Na comunidade que o senhor conhece. Nossa, Vila Joanis, sei. Você entrar naqueles becos lá, os moleques e tudo. Comunidade mesmo. E, só Vila que Joanis saem várias letras de rap, mano. Isso mesmo. Inclusive tinha uns, esqueci o nome deles, mas eles ficaram famosos. Morava no beco dela ali. É verdade. Eles Tô pichavam. vagamente também lembrando, é verdade. Ficaram famosos eles, eu me lembro. Eu chegava, eu escutava eles ensaiando. Era no mesmo beco. E ela sempre foi uma pessoa do bem, trabalhadeira. E beleza. E esse menino foi criado vendo tudo que o senhor pode imaginar de bom, porque, graças a Deus, as nossas mães do passado conseguiram colocar coisas boas em nosso coração. Então eu conseguia passar para ele uma visão das coisas boas, mas ele vivia na prática tudo de ruim, né? E era o meu alicerce. Eu creio que ele foi um propósito de Deus na minha vida. Deus sabia Ele por que eu ia passar. permanecer com você ali, E era seu estímulo. e sozinho eu não teria vencido. Eu não teria. Por mais que eu abandonava assim, não abandonava ele, mas que eu preferia as drogas do Se que... distanciava para aquele momento, né? Mas eu não saía ao Você lado tinha um motivo para voltar. para voltar. E, resumindo, aconteceu tudo isso. Meu filho foi o meu alicerce, né, meu propósito. Na verdade, ele foi minha coluna. Meu alicerce sempre foi Jesus Cristo. Sim. Por mais que eu não soubesse, Sim. ele já era meu alicerce. E ele cuidava de você, porque Cuidava. passar o que você passou e tá aqui. Cuidava. Muita coisa. Muita coisa. Cicatrizes pelo corpo todo. Sempre Jesus botando a mão. E um certo dia, depois de voltar do Nordeste, eu endoidei e esfaquei um rapaz que, na verdade, se pela lógica do mundo ele estava errado. Ele cometeu um erro grave, mas nada me dava esse direito. Sim. Só que eu não tinha Deus no coração. E, Tinha nada a perder. Não. E no outro dia eu saí, fui pra delegacia, tudo pro senhor ver. Era pra eu ter ficado preso ali. Sim. Mas eu saí, os próprios policiais falaram, não, a gente vai te dar uma força aí. E ficou todo mundo, sabe? E eu saí dali e fui pra casa. Não, fui pra um bar, fiquei no bar da minha tia. À noite ela me levou embora. Eu dormi debaixo da escada, que a minha irmã já não me queria dentro de casa.
E eu me lembro que eu cheguei e falei pro Pedro que eu tava com muita fome. Aí ele achou um iFood de yakisoba. Detonei yakisoba debaixo da escada. Acordei no outro dia, achei que era 1h da tarde, por aí. E era, acho que umas 5 e pouco. Nossa. Saí andando, fui parar na estação de Brás Cubas, numa padaria onde a gente para lá. Cheguei lá, a moça viu o jeito que eu tava. Aí eu, louco pra poder usar o banheiro e passar uma água no rosto, tava muito mal mesmo. Pedi uma coca e um salgado, tipo, um salgado. Aí ela falou, entra, aproveita que tá tudo tranquilo, passa uma água no rosto, dá uma, tipo, querendo se limpa, né? Sim. E foi o que eu fiz. Aí comi, falei, e agora? Pra onde eu vou? E eu tava em mente o quê? Eu não aguento mais. Chega dessa vida. Aí eu pus um propósito. Falei, eu vou pra linha do trem ou eu vou onde passa caminhão. Porque eu vou pular na frente de um dos dois. Meu Deus. Eu com esse pensamento Sim. que Satanás colocou na minha cabeça. É porque você não tinha um norte pra vida. Eu falei, Não. não sei onde eu vou, o que vai acontecer. Eu acordei de manhã, eu imaginei tudo que eu perdi. A última oportunidade que eu tive, que era morar com minha tia, eu tinha acabado de perder. Voltei para São Paulo com uma mão na frente e outra atrás. Quase foi preso. Quer Quase dizer, fui ficou. preso. Fiquei a noite inteira lá. E no outro dia de manhã, umas 11 horas da manhã, eles liberaram a gente para ir embora. Aí eu ainda fui beber ainda. E o dia seguinte que aconteceu isso. E aí eu pensei, poxa, o único lugar que eu podia ficar para tentar me reerguer é na casa da minha irmã. Ela não me quer lá mais. Falei, pra clínica também eu não volto, de jeito nenhum. Falei, na moral, vou morrer mesmo. E sabe quando você tá com o corpo cansado? Sim. Você não quer, às vezes eu falo pra elas, elas ficam bravas. Falo, ó, se preparem que logo eu tô indo. Mas não tô indo porque eu quero, agora tô indo, porque agora eu sei que eu vou direto pros braços de papai, né? Tá internado. E aí, pastor, o que acontece? Eu saí vagando e fui parar na 1º de setembro em Mogi. E lá o Senhor colocou algumas pessoas na minha vida e eu comecei a beber mais ainda, mas foi Deus que colocou elas. Que a um momento eles falaram, vamos ali pro Mogi Moderno? E eu nasci no Mogi Moderno. É o bairro onde tudo começou. Falei, bora, né? Falei, a gente vai lá pro Paulinho, vou comprar umas carnes. Então eu tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro para mim sobreviver por Pra dias. manter dias, né? Mas para eu No ficar momento, uns 15 dias ali. bem eu você tinha. Aí fomos de Uber ainda. Eu comprei umas carnes no açougue do lado do primo, umas linguiças. Começamos a assar. E eu não quis usar droga de maneira alguma. Passei o dia até que um momento, um irmão passou, Marquinhos. Que Deus abençoe sua vida, Marquinhos, em nome de Jesus. Você foi bênção na minha vida. Canal de bênção. E ele me olhou e eu não conhecia ele. Achei que era um inimigo me olhando de longe. Aí já fiquei procurando alguma coisa, achei uma garrafa. E se ele vir, eu dou nele. Aí ele foi se aproximando. Você não lembra de mim? Falei, não. Sou o Marquinhos. Falei, nossa, Marquinhos. Aí ele, Rony, aí, como que você tá? Falei, tô aí, né, mano? Mas tô de boa. Ele, não, você não tá de boa. Você não quer uma ajuda? Falei, pô, Marquinhos. Aí isso já começou a me dar vontade de chorar. Eu creio que ele já estava do outro lado, não me olhando. Ele estava orando. Não olhando, orando. Ele estava orando ali. Isso. E o Espírito Santo, olha, aqui dá vontade de chorar. Chegou junto dele ali e já foi, deu aquele pá. Que aquele cara todo cheio de marra, querendo dar garrafada, se derreteu. Só que eu falei, eu não quero. Só que nesse meio tempo ele foi ousado, ele já pegou o telefone, quer falar com você. Era um outro amigo, foi um que eu vivia usando, nós usávamos juntos. Pastor Alexandre, que Deus te abençoe também. Glória a Deus. Que o Senhor Muito esteja sempre instrumento. presente na sua vida. Foi o meu início, foi a minha salvação. Olha só o mistério, pastor. Aí esse pastor Alexandre já entrou em contato com o meu pastor, com o meu anjo da guarda, que é o pastor Wellington Miranda. E nesse meio tempo, ele não liga para ele. Eu falei, não vou ligar nada. Desliguei o telefone, estou bem quieto no bar. Daqui a pouco para um cara de bicicleta na porta do bar. E aí, já falou com ele? Era o Alexandre, ele não aguentou. O Espírito Santo fez ele ir lá, que sabia que eu não ia ligar. Aí eu falei, não, eu vou ligar. Não, fala com ele que ele estava ali aqui. Ó,
O pessoal tudo correndo atrás mesmo. Glória a Deus. E eu não querendo, até que começou. Foi passando, não, fica aí que eu vou te buscar. E passou 2, 3, 4, 5 horas. Quando foi 5 horas, eu tô dizendo isso, agora eu vou contar a outra parte. Eu tava bebendo com pessoas que são usuários de droga. E eles queriam o quê? Usar drogas. Eu não queria usar droga. Eu não tava com vontade de usar droga. Eu queria me embebedar porque eu sabia que embebedado eu teria coragem de Mas os pular na caras frente. ficar em cima de você porque você tinha como Tinha como comprar. bancar, Mas eu queria ficar bêbado para ter coragem de pular na frente do caminhão ou do trem. E eles pedindo e eu não queria. Teve um momento que eu cedi, era umas 4h30, não para eu usar. Eu peguei, dei o dinheiro, falei, mas vocês vão usar longe. Não vem usar perto de mim, senão já era, vou sair fora. Beleza. E ali eu continuei. Quando deu 6 e pouco, o Paulinho, vou fechar o bar. Falei, mano, esses caras nem vêm mais mesmo. Deixa quieto, peguei, falei os 2 irmãos, quase que eu falei o nome. Segura aí. Chamei os 2, falei, vamos ali que eu vou pegar 2 pra nós. Aí apareceu o outro, falou, não, eu vou lá, porque... não, eu fui. Mas o cara não queria me servir, porque o cara, mas era inimigo, eu nem sabia. Ele que virou meu inimigo. Deus falou, não vai dar nada pra ele, não vai dar nada. fechando as portas. Foi, ele não Deus quis. falou, não dá não. Ele não quis, aí tinha um outro amigo que tava usando. Falou, mano, até podia dar, mas ele não quer, ele tá cheio de mal. Falei, firmeza. Aí já comecei a perrecar no do cara. Aí esse outro amigo falou, não, vamos subir ali então. Antes que o Paulinho feche de vez, vamos pegar umas latinhas e a gente vê o que faz. Falei, fechou. Aí nisso veio um, falou, eu vou buscar. E ele foi buscar. No que ele foi buscar, meu telefone tocou. Era o Wellington Miranda. Você tá onde? Falei, eu tô aqui onde eu falei. Eu tava um pouquinho pra cima. Mas eu tinha total visão da onde eu estava ali. É uma avenida, Avenida Getúlio Vargas, bem conhecida em Mogi. Sim. E eu não via ele. O diabo me cegou. Nossa. Por quê? Para dar tempo do outro chegar com a droga. Aí eu falei, eu tô aqui. Ele pegou e falou, eu tô no Uno. Aí eu olhei para trás, tinha um Uno. Eu voltei e falei, mas o Uno não tem ninguém. Falei, você tá de caô comigo. Eu ia começar a xingar. E o pastor Wellington, ele é um cara cheio de Deus. Mas ele também, você acha que se eu xingasse ele ia embora? Eu acho que se eu xingasse... Ele tá aí? Não. Eu acho que se eu xingasse ele ia O pastor embora. Wellington é uma das casas parceiras da Missão Cracolândia também. Rapaz, de verdade. Mogi pastor, pra vida. Mogi pra vida. Mateus esteve aqui também. É uma benção. Pensa numa casa benção. Ali você come, respira, bebe e dorme Jesus Cristo. Não tô puxando Te o marcou, saco, não. te marcou, né? Foi Das 9 que você passou, te Ali marcou. foi o encontro. Aí o que acontece, eu desci mais um pouco. Aí o Jerônimo que era motorista da casa, fez aqui. E o Eduardo. O Eduardo é o... Era o diretor na época. que não tem mão. Ou melhor, ele não tem dedo. O Du, ele é assim, ele. Brincadeira, Du. Deus abençoe. Trazer o Du aí. Grande testemunho. Aí eu desci, pastor. No que eu desci, eles estavam lá de braços abertos, cheios de Deus. Glória a Deus. Aí quem chega? A droga. Chegou junto com eles. Nossa. Aí o cara do outro lado, o pastor Wellington e o Du ligeiro. E aquele cara, qual que é? Falei, não é nada, não. Ele, Rony, chega aí. Falei, não, mano. Falei, vem, fala pra ele vir aqui. Aí o Du falou, fala pra ele vir aqui. Eu falei, chega aí. Aí ele veio. Aí, então, eu falei, não, mano. Eu não querendo mostrar, né? Aí ele falou, não, tá de boa. O Du falou, pode ir qualquer fita. Falei, não, vamos fazer assim, eu tô de boa. Só me dá meu troco. Aí tirei um maço de cigarro do meu bolso. Falei, tô pra você, tô ao isqueiro. Pode ficar que você... Eram 2 papéis de pó. Falei, eu não quero... Foi meu erro, eu não devia ter dado nada pra ele. Mas na hora eu não Mas era uma forma de desfazer daquilo. E pra Você eles tava- saírem também. É. Professor, veio, eu não usei droga mesmo. Eu não usei. Foi o dia que eu tive toda a oportunidade. Eu tava no meio de várias biqueiras. E eu não quis. Tinha grana, tinha tudo. Tinha tudo. E tinha um desejo de morte que não era meu, era de Satanás. Porque, na verdade, o meu desejo era ser resgatado. O meu desejo era uma mão. É o que muitas vezes falta. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa, e eu vou dizer nós, porque nós todos,
Isso aí, infelizmente, é algo da natureza humana. A gente age com um pouquinho de preconceito e não tem coragem de... E hoje, junto da Missão Cracolândia, eu tô quebrando esses tabus na minha vida, né? Eu procuro cada vez mais estender a mão. Tem hora que o povo fala que eu sou até bonzinho demais, que eu quero ajudar, mas eu precisei ser ajudado. Você sabe o quanto foi importante ter uma ajuda. Essa mão ser esticada para mim. Quando eu olho para essa missionária aqui, ó, todo dia de madrugada saindo, eu vejo o esforço que essa aqui faz. Eles fazem mesmo. Porque eu vivo com ela, eu sei que ela tem hora que ela não tá bem também, É ser humano. sabe? E isso aí me estimula. Hoje ela teve que usar bombinha. Então... Aí eu vejo a minha mãezona aqui, ó, a pastora Solange. Aí o que acontece? Fui resgatado pelo pastor Wellington, fui para missão, para Mogi Mais Vida, para casa missionária. Eu não queria passar em casa. Estava revoltado com a minha irmã. Olha só. Não sei qual motivo eu Você estava cego, né? Eu estava cego. Na verdade, eu não fiz nada para ela, nem ela para mim. Ela ficou irritada, como qualquer família ficaria. Você vai tentar matar um vizinho, você é louco. E aí Você acaba... não tinha limite. E acaba sendo São solto. portas que são necessárias a ser fechada, né? Eu sempre o Rony disse que foi necessário a irmã dele fazer isso com ele, ainda com muitas das mães que entram em contato com a gente, exato. né? E às vezes a gente dá algum conselho para algumas mães que elas ficam até assustadas. Eu falo, fala isso, faz aquilo. Sim. Não, mas não tem que ajudar, vai ter que ajudar. Mas você fechando algumas portas pra ele vai entender a realidade, verdade. você vai estar ajudando muito mais. Vocês instruem ela a ajudar certo, né? Ajudar certo. Porque o jeito que tá ajudando não deu resultado. Exatamente. Porque às vezes tem família que ela acha que dando dinheiro pra usar droga não tá problema. E não na é. verdade, Dando ela tá prato de comida e financiando, tal. alimentando. Sendo codependente, né? É verdade. E ao sair da casa missionária, eu sabia que eu tinha que fazer algo para poder continuar firme, porque eu já tinha passado por outras casas. Eu já tinha tido um encontro. Só que a falta de manutenção nos faz cair. Eu tenho que ter manutenção. E a manutenção hoje eu Essa entendo... manutenção que você fala é atividade, né? Tá junto Tá de em pessoas sim, de Deus. sim, Não adianta eu ir para uma casa, ficar lá 9 meses, 6 meses. Eu fiquei numa casa Despertar da Família. Me desculpa, posso falar, né? É uma casa, não, mas é uma casa abençoada. Da IPI, lá em Francisco Morato. Inclusive eu tô para fazer uma visita lá com a missionária. É uma casa abençoada, eu aprendi muito ali. Eu tive um encontro com Deus ali, foi onde eu tive algumas coisas que eu não acreditava da parte espiritual missionária. Eu aprendi ali sobre demônios, essas coisas, com o pastor Carlos, né? Batalha espiritual, né? Sobre ter visão, sobre você sentir quando o inimigo ele tá ali agindo. Você conseguir até ver, sentir o cheiro. Sim. E Deus nos dá essa... É verdade. E eu tive tudo isso lá. Era para eu ter continuado firme na presença de Deus. Só que eu fiz o quê? Eu saí e me senti autossuficiente. Foi meu maior erro. E na casa missionária eu aprendi que autossuficiente é Jesus Cristo. Eu sou codependente, eu sou dependente dele eternamente. Ali eu aprendi a voltar a ser humilde. Coisas que para quem vive no mundo de drogas é impossível. Não vê um drogado humilde, não existe. Pior que não, né? Não existe. O cara tá ali na pior das situações. E tinha cara na nossa casa de recuperação, Comendo ovo e arrotando o cara colher. desfazendo da comida nossa. Aí o cara saiu, tava numa lata de lixo. Exatamente, é isso Olha que aí. coisa. Ele é o lixo que se sente o diamante. Só que ali não tem como ser transformado se não for por Cristo. E hoje, quanto tempo que você tá no que você tá hoje limpo, recuperado? Deixa eu fazer uma conta rápida que eu posso falar até hoje dias. Janeiro, vai estar em maio. Fevereiro, março, abril, maio. E hoje é que dia? Hoje é dia 16 de maio. 16 de maio. 2 anos, 4 meses e 6 dias. E 20 dias. 20 dias. 2 anos. 4 meses e 20 dias. Eita glória! Deus maravilhoso! Só que são 2 anos diferentes de todos os outros. Porque como eu disse aqui, eu falei pro meu filho hoje, pastor, isso. Que eu acordei passando mal e acordei todo mundo, vem me ajudar. Aí ele falou, daqui a pouco você já tá saindo aí. Você já vai pra missão, você já vai... Aí ele acha que eu não posso ir mais pra Cracolândia. Ele fala que eu vou pra lá e fico doente.
Na verdade é uma preocupação dele, É uma né? preocupação. Mas é um ele zelo, sabe né? o quanto que é importante e foi por isso que você conseguiu Glória a E Deus. continua. vencer. Glória a Deus. A gente fica contente, viu, de ver. Você é uma pessoa que estimula realmente, né? Pois é. Pelo que você está fazendo. E hoje o cilindro, ele faz o quê? O que é o problema? Para as pessoas também entenderem. Né? Vamos lá. Eu tenho diversos problemas pulmonares, começando pela DPOC. Eu tenho uma DPOC severa, que é a doença pulmonar crônica obstrutiva. Junto da DPOC eu já tinha uma enfisema, a qual não me fazia mal algum. E eu tive Covid em 2021. Nossa, foi a cacetada final, porque aí vem. Foi a cacetada e ao mesmo tempo foi a bênção que eu recebi do Senhor. O senhor vai entender. Aí no Covid eu acabei adquirindo a fibrose pulmonar. A fibrose é uma doença progressiva e fatal. O tempo de vida são em base 5 anos. Falta 2 e pouco. Oh, glória, tá ótimo. Eu sou como Ezequias, eu só não sei o tempo que Deus me deu. Ezequias ganhou 15 anos. Não sei se Deus me deu 1 mês, 1 ano, já me deu 2. Por isso eu tenho que viver constantemente e sempre com toda a minha força e vigor para Deus. É isso que talvez falta alguém entender. Que eu tenho que viver dessa forma para Deus, porque isso me dá vida. Sim. E essas doenças, elas me trouxeram para o oxigênio. Meu, e pessoas com nada disso de problema de pulmão, no Covid é pra morrer. E ele com tudo isso passou pela Covid. E fiquei com essas sequelas. E aí você anda com, você tava falando com o cilindro com agora. cilindro. Os médicos não acreditam. Eu passei a filmar para mostrar para eles. Eu faço tratamento em Mogi com pneumologista e no Hospital das Clínicas, porque eu estou entrando na fila do transplante pulmonar. Eu vou fazer transplante dos 2 pulmões. Na verdade, esse é o desejo do homem. Eu creio que Deus tem um propósito diferente. Eu acredito que no dia dessa cirurgia, na mesa de cirurgia, vai ser pedido que eu faça uma tomografia e quando eu voltar o médico vai falar, por favor, desça, que eu preciso urgente colocar outra pessoa para tomar esse pulmão, porque você não precisa. Esse vai ser o agir de Deus na minha vida. Nós cremos nisso. Eu Em creio. nome de Jesus. E por isso que eu preciso desse vale transporte, que eu não, a ambulância me leva, mas tem algumas consultas, alguns tratamentos, esqueci a palavra, mas assim, esqueci a palavra, porque ele não é totalmente medicinal. Tem fisioterapia, mas tem algumas terapêutico, que eu necessito ir, que eu preciso de ônibus e trem. Mas os médicos não acreditam. Fica à vontade. Agora sim. Os médicos não acreditavam que eu passava esse tempo todo. Aí eu filmei aquela vez que fomos para Pastor Edmar. Ele foi levar 1h da manhã. Eu mostrei para a médica, ela não pode fazer o papel da internação, que ele só vai sair daqui depois do transplante. Eu falei, por quê? Porque você vai ficar aqui. Porque você não vive como um doente. Você acha que você não tem nada, você acha que você é um menino de 15 anos. Né? Falei, não acho nada, doutor, eu vivo como Deus me permite viver. E vive assim. E eles como não... um menino, mas porque Deus te condiciona isso. Né? E médico é a parte que eles não entendem, né? Improvável. Tanto é que ela mas deixou ela de ser minha fala, médica. mas ela fala. Ela fala do agir de Deus. Você pensa que é um menino andando assim, quer dizer, como se indiretamente ela dizendo, milagre. Porque eles não acreditavam. Ela deixou de ser minha médica, aí Deus permitiu que viesse uma que, meu Deus, só Jesus na causa. Mas é benção. E tamo lá, faça esse tratamento, faça alguns exames. Glória a Deus. Os últimos vão ser feitos agora no mês que vem, em junho. E um em julho, que é para definir como vai ser feita a cirurgia, por qual lado eles vão começar e como eles vão me colocar na fila, qual posição. Se com uma média urgência, extrema urgência. E o engraçado é que toda vez que eu faço um exame e mostro, e eles veem meu jeito de vir, o jeito que eu chego
no consultório para conversar com eles, eles falam, isso não tá batendo. Tem algo que não tá certo aqui. Não tem lógica. Porque isso me mostra algo, mas eu te olhando não tem. Os médicos foram os primeiros, missionário, a acharem que eu tava metendo louco na espirometria. Mandaram fazer umas 3 vezes, até que eles falaram, não, eu vou te pegar. Ele falou, porque na Hospital das Clínicas tem o doutor e tem os médicos que estão se especializando. Então cada vez são médicos diferentes. Estagiários, né? Eles já são médicos mesmo, já são médicos formados há anos, Tá. só que eles estão fazendo especialização. Ah, tá. E teve um que falou, eu vou te pegar e você vai ver, eu vou estar no dia lá que eu que faço. Falei, não sei o que é, mas bora pra cima. Aí mandou fazer uma espirometria numa cabine. A espirometria da febre do rato. Ruim de fazer. Não, você não tá soprando porque você não quer. Eu falei, eu não tô soprando porque eu não posso. O exame ruim, né? E com muito custo, aí fiz a espirometria. Aí na hora de sair ele falou, você me desculpa? Eu falei, do que, doutor? Eu falei, eu achei que você tava brincando, rapaz. Eu levei tudo na brincadeira. Ele falou, não, eu tava falando sério. Eu falei, que é isso, fique em paz. Então quer dizer, acabou que o propósito de Deus é tão grande nas coisas, porque nessas minhas idas e vindas, eu consigo ir me soltando e evangelizar pessoas que eu nunca vi. É difícil você evangelizar uma pessoa desconhecida, sozinho. O senhor sair na rua, parar numa praça e começar a falar de Deus, ou sentar num trem e começar, eu não conseguia. E eu sinto essa necessidade em mim. Eu sinto a necessidade de que o que eu recebi, eu compartilhe. E eu recebi Jesus. Eu preciso de que todo mundo tenha esse Jesus que eu recebi. Às vezes eu ajo assim de umas maneiras meio fora do normal, fora do cotidiano. Eu sou meio doidão. Tem hora que eu pego o ar, elas gostam de falar do ar. Eu pego o ar, que é uma beleza. Mas eu nem explodo e nem... Pegar quer dizer que ele fica estressado com alguma situação. Ah, tá. Explode Pega com o alguma ar. O situação. pastor já me viu pegar ar já nos grupos de... Sim, já vi. Aí você pegar. Entendeu? Ficar brabo Ele lá. começa a Pegar ar. Eu colocaria isso aí por causa do oxigênio e já inventaram que ia pegar e pegar. Mas não, mas são coisas que estão sendo tratadas. E por isso Trata que ele, Jesus. Por Aí isso- falou do médico lá, aquele médico que é na UTI, que não acreditava em Deus. eu vou chegar nele. O doutor. Para encerrar. Aí o que acontece? Esse propósito que Deus botou na minha vida, que eu falei que na verdade foi um presente de Deus também, eu ter tido a Covid. Qual foi? Por 9 vezes eu tive oportunidade, mas 9 vezes de clínicas. Sim. Mas foi muito mais. Um dia em casa eu comecei a questionar, Senhor, eu já tinha voltado para ti. Eu já estava fazendo tudo certinho, só faltava eu ceiar e eu ceiei. E no dia da ceia, o Senhor me colocou nesse hospital e eu saí dali com esse equipamento. Eu conversando com Deus. Sim. Que eu estava passando uma prova, elas sabem, né? Com um familiar em casa, estava uma coisa e eu estava desesperado. E eu falei, eu preciso que o Senhor me diga, porque eu não estou aguentando. Aí Deus, ele não me falou nada, mas eu senti, ele assim, eu vou te dizer o que eu quiser e quando eu quiser. Segura o BO e problema seu, mano. E tá bom, isso foram se passando tempos. Só que Deus, ele não fala às vezes de uma vez. E cada vez, para o missionário, eu pegava um pedacinho de alguma coisa. Até que teve um dia que eu tava de bobeira em casa. Era um quebra-cabeça que ia montando. Eu tava de bobeira, eu falei, nossa Deus. Comecei a gritar lá no condomínio, em casa, todo mundo ficou besta, até a Luciana, que não entendia por que eu tava dando glória a Deus. Eu tava dando glória a Deus porque eu tinha entendido a resposta de Deus. Quantas chances você teve, Rony, na sua vida? Dezenas, centenas. Quantas vezes você voltou pro monturo e pro vômito da onde eu te tirei? Todas. Todas. Então você entende agora o porquê que você está preso nesse oxigênio. Ele não é uma prisão. Aí eu me lembrei do espinho de Paulo. Eu ia falar isso agora. É o seu espinho na carne. Eu me lembrei do espinho de Paulo. Pra se lembrar. Porque É a se cama, né? eu tivesse E sem Paulo essa... fez a pergunta como você fez também. Pois é. No desespero, por quê? A minha graça te basta.
Exatamente. Nossa. E aonde que eu recebi a resposta da minha graça te basta? Eu saí ficar mais de 16 horas com uma coisa que dura 3. Eu andar de uma maneira que seria impossível para uma pessoa que tem a enfermidade que eu tenho. Eu pago o preço, às vezes, como eu estou por esses dias, eu não estou bem. Eu pago, mas é glória. Eu estou tentando, eu não murmurei até hoje, espero que eu não murmure, não vou, porque às vezes a carne da gente, ela nos engana. E é isso, é o importante da gente estar sempre ligado com Deus e com pessoas de Deus. Se você estiver junto de pessoas de Deus, tudo se torna mais fácil. É verdade. Quando eu estava na UTI, eu estava num estado crítico, só que eu não sentia. Eu estava desesperado lá, assim, porque eu não queria ter Covid. Porque eu sabia que se eu tivesse Covid, eu não podia voltar para casa missionária. E eu pensava, para onde eu vou? Nossa, entendi. E você não ia sobreviver também. Porque eu não podia... Humanamente dizendo como tava, pegar uma Covid. Porque eu pensava assim... Mas você tava pensando em outra coisa, tava pensando no lugar que Deus te colocou, na casa, né? Não, porque foi assim, eu tava na casa missionária quando eu peguei o Sim, Covid. sim. Ninguém teve Covid, só eu. Eu lembro o dia exato que foi pego esse Covid. Então, mas você tava preocupado em voltar pra casa. E eu a não questão tinha era casa do pra monstro voltar. que você não ia mais voltar. Porque eu não tinha casa pra voltar. Eu não podia voltar Engraçado, pra casa missionária. Onde tava a preocupação dele, né? Minha preocupação era essa. Nossa. Porque eu não podia voltar pra casa missionária por causa do Covid. Porque como que eles não tinham estrutura pra cuidar de mim lá, naquela época com Covid. Depois de alguns anos, alguém teve lá, mas foi um mais fraquinho. Mas você entendeu o que eu tô querendo dizer? Você sem Cristo, eu tava a sua preocupação é falar, eu não vou nem voltar. Pois é, Não e Cristo, eu achava que eu já tava Mas com você Cristo. já tava com fé que você ia voltar, mas não vou voltar pra casa. Tá? Pois Porque, é, olha que pra onde que eu, se eu tiver coisa. Covid? Pô, olha, eu não tinha pensado dessa forma. É verdade. Eu sabia que o Covid podia vir, mas eu não ia. Verdade. Você sabe o que você fez? Foi como Abraão. Abraão pegou o moço e falou, você fica, porque ele foi sacrificar Isaac. Ele falou, como, fica porque nós voltaremos. Ele não falou no singular. Ele não falou assim, ó, eu vou voltar. Te chamar pro enterro. Voltaremos. Quer dizer, você preocupado pra onde você ia voltar. Pra onde eu iria. Já tava decretado que você ia passar pelo Eu negócio. não ia ficar ali. Nossa. E aí, o que acontece? Gente, hoje passou um pouquinho, mas não tem como cortar isso não. Tem que terminar, que isso aqui é Forte. É forte. É mistério. Então o que acontece? Aí eu estava em pânico, na minha percepção, o meu problema ali era a minha ansiedade. Só que na verdade a minha situação era gravíssima. Eu não estava sentindo nada. Primeiro porque o Espírito Santo estava ali e não deixava. Tava com você mesmo. E segundo, os medicamentos. Então eu brincava às vezes com as enfermeiras, eu conversava, mas o meu cotidiano ali era chorar e ficar... Até que perceberam que quando eu falava de Deus e falava do Wellington, eu começava a me acalmar. Aí tiveram a ideia, vamos deixar ele falar com esse pastor para ver. E pronto. Aí comecei Deus a falar. preparou até as pessoas da UTI para poder... Olha. Comecei a falar com o pastor, eles olhando aqueles reloginhos deles lá, que tava ligado em mim. Era um monte, tinha desse lado, tinha atrás. Um monte de coisa ligada. Parecia até que eu tava morto já mesmo. Sim, era gravíssimo. E tudo se normalizava. Ai. Aí um dia o Wellington pegou e eu tava muito triste, que eu senti que eu ia morrer. Foi o dia que eu fiquei acordado, contando quantas pessoas morriam. E entre 9 e 11 horas da manhã, eu contei mais ou menos umas 33, 36 pessoas só na minha UTI. Só na minha. Eram 4 UTIs. E ali me deu um desespero, que eu falei, eu sou o próximo. Ela tá me dando a vontade de chorar como eu chorei naquele dia. Eu sou o próximo, eu sou o próximo, eu sou o próximo. E entrei em pânico. Aí a enfermeira... Rodeado pela morte, porque um monte de... Foi um dia que... Eu não sei como foi aqui fora para vocês, mas nos hospitais parece que foi um dos piores dias do Covid. Foi esse dia. Você tava nesse dia que foi um dos piores. Foi um dos piores dias de morte. Esse foi o dia que mais, assim, morreu pessoas. Porque parecia que tinha uma fila.
a ambulância chegava, que eu conseguia ver a luz só. A luz que eu via do lado aqui, ó, era a luz da rua. A luz que eu via aqui era da ambulância que descia para levar os corpos. Então eu não sabia que era para levar os corpos, eu soube depois. Ainda bem que eu não sabia, mas eu vi os corpos passar na minha frente. Sim. Porque eu vi a pessoa entrar Não tinha- normal. Não tinha funerário suficiente. Meu, pra quem tinha uma ansiedade, isso foi um teste de sobrevivência também. Não tinha nem cova suficiente. Eu vi a Foi pessoa aberto entrar logo normal, depois. pastor. E de repente eu vi ela voltar já enrolada. Né? Eu não vi nenhuma voltar estrechada, porque eles não Bom, estrechavam. quem viveu isso sabe que não é exagero nenhum. Até quem não viveu, viu. Viu? Né? Porque eles não estrechavam ali mesmo, pelo menos na UTI que eu tava, ninguém era estrechado. Eles iam estrechar, acho que em alguma sala especial, né? Que eles passavam o filme, estrechar com plástico filme. Todo o povo de Covid era assim. Aí eu comecei, falei, meu Deus, meu filho. Aí o meu desespero era largar meu filho aqui. Porque eu falei, quem que vai pular na bala a hora que ele for pro mundo errado? Porque hoje, pais e mães que estão escutando, todos os filhos, independente de estar na igreja ou não, eles vão chegar até eles para oferecer droga. E vai ser constante. Não vai ser uma, duas, três vezes. É necessário uma conversa. É necessário desenvolver uma maneira de confiança. É difícil, porque eu sou jovem, Deus, obrigado. Nós jovens, os jovens, não tem confiança de falar com os pais. Certos assuntos. E eu tinha, meu desespero era isso. Você conversa comigo, viu, Rebeca? Aí, uma enfermeira, eu não vi ela mais, ela começou a falar comigo e foi me acalmando. Aí eu falei, eu queria falar com o meu pastor. Ela, meu pastor já está com você, você não sabe disso. Eu falei, mas eu quero o Wellington, não quero o pastor Jesus. Ele já está aqui, eu sei que ele não vai me largar, mas eu preciso falar com o pastor Wellington. Ela pegou e falou, mas você só precisa desse. Você não precisa de mais nenhum. E foi me acalmando mesmo. Só que eu não conseguia ficar 100%. E ela falou, já eu volto. Eu vou deixar você entender alguma coisa. Eu não me lembro as palavras dela. Sim. Eu não me lembro mesmo, então eu não vou falar. Mas eu não vi mais ela. Eu vi ela naquele plantão. Depois acho que mandaram ela para outro lugar. Muito boazinha, uma senhorinha. Aí ela foi falar com o doutor. O doutor não está autorizado, pode dar. Né? Aí ela me falou, tá vendo? Eu falei que eu ia conseguir. Aí já chegou com o celular. O pastor falou assim, foi uma conversa muito rápida, que eu estava com muita falta de ar. Mas não tem o texto. Lembra, né? Aí começamos a conversar, ele falou, ó, você lembra de Ezequiel? Você lembra o que Ezequiel fazia? Falou, Ezequiel 37:3. O que ele falou para Logo Deus? vale, é um vale, né? Logo para dizer que estava dentro de uma proporção grande de. Aí Nossa, eu falei assim, Senhor, tu sabes. tu sabes. Ele falou, pois é, mas o que ele dizia com isso? Aí eu, pastor, eu vou morrer, pastor. Calma, Rony. Acompanha o texto. Ezequiel acreditou na soberania de Deus. Eu falei, mas eu acredito, pastor, mas eu sei que eu vou morrer. Falou, faça o que Ezequiel fez depois. O que Ezequiel fez depois? Profetizou. Foi, então começa a profetizar agora. Ela começou a falar, nunca vi o Wellington falar daquele jeito. Começa a profetizar agora. Profetiza que você vai viver. Profetiza que você vai sair desse hospital. Profetiza que você vai vir dar seu testemunho aqui fora. Começa a profetizar. Daqui a pouco eu não vi mais enfermeira. Eu não vi mais celular. Eu não vi mais ninguém. Eu estava, sei lá, de uma maneira ali meio que extasiado. Mas eu profetizo. Foi quando eu entrei na pior fase. Que eu acho que a minha saturação ela caiu num patamar de menos de 40. Com quantos que se entuba? 70, 80 e pouco, né, missionário? E ela foi caindo muito rápido. Já haviam acontecido outras vezes, mas quando eles iam preparar para me entubar, do nada a saturação voltava a 90, 89. E dessa vez elas acharam o que ia acontecer. Aí começaram a tirar, nesse dia tirou tudo. Os aparelhos de entubar. A hora que eu vi aquele canudo lá, tudo enrugado, parecendo essa mola aqui, eu entrei em desespero. Falei, agora já era. Mas eu profetizo, Senhor, que não vou entrar com isso em mim. Nossa, tava ali. Eu profetizo, não. Só que eu já não estava em mim mais, eu já tinha tomado algum medicamento que
que eu estava já adormecendo. E foi quando... Sedativo, eles sedam para poder fazer a intubação, tem que sedar, senão a pessoa não suportaria. Não, mas eu ainda não tinha sido sedado, porque estava esperando a autorização do hemato, por causa da... Eu tenho uma doença chamada aplasia medular. É uma espécie de uma leucemia. Não chega a ser um câncer, mas se assemelha. Ela não produz muitas coisas para o sangue, né? Já vem de tempos essa doença. E aí, o que acontece? Vai acabar aqui, pastora, só um minuto. A pastora Soares vem fazer a oração. Mas é importante isso. Aí, resumindo, não podia fazer aí eles me deram anestesia de comprimido, me deram comprimido para dormir. E eu fui começando a apagar, mas eu ainda ouvindo. Foi quando a enfermeira chegou e começou a falar com o doutor, mas para que entubar? Deixa ele, não tem mais o que fazer. Não tem o que fazer. Deixa ele partir sem dor, ele não está sentindo nada, olha aí, ele está em paz. Não, mas eu prometi que eu ia fazer tudo para salvar a vida dele. Nossa, tava rolando uma briga ali. E eu faz, ali, não faz. Eu querendo falar, eu tô ouvindo aqui mesmo. Só que eu não consegui. Eu tava sentindo nada, né? Mas ouvindo tudo. Eu ouvindo tudo. E apaguei. Nisso eu tive um particular ali, coisa linda com Deus. Uma outra hora eu conto, né? Dessa parte. Foi uma coisa assim, perfeita. Eu não vi Deus, eu não ouvi a voz de Deus, mas eu sabia que tudo que eu estava passando naquele sonho, que não era sonho, foi muito real para ser sonho. Era Deus. E quando eu voltei, já no dia seguinte eu tive alta. Olha. Da UTI pro quarto. O médico veio Você até voltou, mim, já teve alta da UTI pro quarto. pro Meu quarto. Deus, não foi um pulo, foi um salto. Aí o médico chegou e falou assim, você é ruim mesmo, hein? Você deve ter feito tanta coisa nessa terra que você vai ter que pagar tudo aqui. Alguém gosta muito de você, mas você vai ter que pagar. Eu falei, eu posso ter sido ruim, mas eu não tenho que pagar nada. Nada. Já tá tudo pago na cruz. Falei, ele não gosta de mim, ele me ama. Ele deu a vida dele por mim, doutor Jesus Cristo. Ele olhou Você assim. viver para testemunhar. Ele falou, pode ser. Aí falou assim, você vai pro quarto daqui a pouco, tá bom? Aí ele falou, sabe o que é isso aqui? Tava com uma prancheta. Falei, não. Falou, dá uma olhada. Era um atestado de óbito. Aí eu falei, mas o que é? Ele falou, lê aí. Tava meus dados, todos. Faltava só o horário da morte. Pelo amor de Deus. Aí era o meu atestado de Já óbito. tava tudo adiantado, porque pelo que eles estavam vendo, você não ia Não viver. tinha. Perder tempo pra encher a Gente, isso é sério demais, Tem Deus. muita morte também, né? Então, já tinha que adiantar tudo, onde a pessoa morrer já estava pronto. É dentro da maior calamidade que nós vivemos de 100 anos, Covid. Pois é. Não é nenhuma uma Depois pandemia. da Ebola, né, da tuberculose também, que foi que matou mais gente no Brasil. E o que me chamou a atenção é que já estava assinado. Nossa. Faltava a hora. Deus amado. E ele me pediu, falou, posso ficar com ele pra mim? Falei, eu quero isso pra quê? Eu quero isso aí. Nossa. Pensei, né? Aí eu falei, o senhor vai me visitar no quarto? Ele falou, se der eu vou. A rotina deles era uma loucura. incessante. Ele morava no Eles hospital. eles não voltavam mais pra casa, né? Não. É. Até pra não contaminar a família. Aí fiquei no quarto, era pra eu ter tido alta no dia seguinte. Mas não, fiquei 4 dias no quarto. Ali eu já fiquei preocupado que ninguém ficava tudo isso no quarto. Falei, alguma coisa está errada. Aí chegou uma médica, falei, você vai ser transferido. Eu falei, pra UTI de novo? Não, só se for pra UTI do doutor. Não, você não vai pra UTI não, você vai aqui pro anexo. De lá vai embora. Falei, vai embora mesmo? Vai embora. Eu fiquei 29 dias Aí. nesse anexo, porque eu já não tinha mais, ela usa a palavra sempre, autonomia do meu oxigênio. Eu necessitava, Antes do Covid você não usava. nunca usei nada. Ah, tá. Foi depois. Entendi. Aí foi a minha luta, fiquei lá naquele hospital, naquele anexo, mas fui muito bem tratado no Hospital de Brás Cubas de Mogi. Pensa no tratamento
Melhor. Não é aquele hospital Pinho, não. Não, é o hospital municipal. Na verdade era um hospital de criança lá. Mas durante a pandemia. Então, mas não é esse Pinho de Melo, não? Não. Lá é o SUS, né? Luzia de Pinho Melo, não. Conhecido como SUS, mas Eu acho que eu passei por esse daí, que era de criança. Era de Oxe, eu É cheguei indo pra casa dela. perto da minha casa. Na rua da minha casa. indo assim ao lado direito, né? Isso. Tem uma lateral Criança, assim. mas fechou só pra... Perto da Valta. Aí eu passei ali. Eu entrei de cadeira de roda ali, com os pulmão tudo e você... Meu Você passou. Deus do céu. Mas o tratamento ali, olha, tratamento Minha mãe de ficou lá também. o mesmo médico O mesmo médico. cuidou dela. Ele Meu gostava de Deus. entubar. 17 dias que o Rony tava lá, na realidade. Foi no mesmo dia? Não, durante os... você ficou mais tempo que ela, né? É. Ela saiu... Pastora, senta aqui pra gente poder fazer a oração. Rony do céu, que coisa, hein? Apareceu um pouco hoje. Eu vou deixar o seu telefone também. Gente, você entrega em Arujá? Qualquer lugar que tiver para Arujá, entregar. Poá, Suzano, tudo. Sim. Alto Tietê, né? É, lugar longe, eu peço que as pessoas Você paga a condução quando você anda por esses... pago, só não Paga. pago emoji. Mas o que acontece? Se as pessoas pegarem numa quantidade razoável, para mim vale a pena pagar a condução Gente, e vamos entregar. comprar ovo, pelo amor de Deus. Faz assim, junta os amigos, né? E cada um compra 2, 3 bandejas. Vai dar 2 caixas, 3 caixas de ovos. Se vocês comprarem 36 bandejas, são 3 caixas. Eu vou entregar com toda a alegria do mundo. Eu vou dar um beijo na testa de cada um e vou gritar, glória a Deus, aleluia. Depois você me passa os preços, Eu passo. que eu vou, Tá bom. vou mobilizar um... É benção graúda, pastor. Pra você vir pra cá pra valer a pena também, né? E Deus, assim que Deus me preparar um carrinho, aí vai ficar tranquilo. Rony, obrigado por você ter compartilhado isso. Bora lá. Eu precisava disso aí também. É benção, pastor.